Olá! Nesse vídeo falaremos sobre corrente elétrica real e corrente elétrica convencional. Vamos começar por esse circuito. Temos aqui uma bateria e conectada por um condutor elétrico. Então, no momento em que se conectou o terminal positivo com o terminal negativo, elétrons se locomoverão por esse condutor porque estão sendo atraídos por esse polo positivo. Então, o condutor tem elétrons livres. Esses elétrons serão atraídos por esse terminal de maneira que vai acontecer aqui uma corrente elétrica, um fluxo ordenado de cargas, de elétrons no caso. Então, esse é o sentido da corrente elétrica real. A gente chama que é uma corrente elétrica real. Então, isso aqui é a corrente elétrica real que está acontecendo. Os elétrons estão se locomovendo da carga negativa para a carga positiva. Porém, existe uma outra corrente elétrica, que é a corrente elétrica convencional. Ao falar corrente elétrica, está implícito que estamos utilizando a corrente elétrica convencional. Então, a corrente elétrica convencional vai ser definida como, em vez de serem as cargas negativas que estão se locomovendo, vão ser as cargas positivas que se locomovem. Ou seja, a corrente elétrica, vou colocar ela em verde. Corrente elétrica convencional, ou seja, foi convencionada, é essa aqui, ó, em verde. Então, tá aqui, é nesse sentido. Então, ao falar de corrente elétrica, estamos falando então dessa corrente elétrica convencional. Chamaremos corrente elétrica pela letra I. Então, por exemplo, aqui, supondo que está um fio de cobre, os elétrons estão se locomovendo. Isso é a corrente que realmente acontece. Mas, ao falarmos corrente elétrica, convencionou-se supor que não são os elétrons que estão se locomovendo, e sim as cargas positivas. Então, essa é a corrente elétrica convencional e que chamaremos de corrente elétrica. Vamos ver um outro caso agora em corrente em líquidos. Aqui é um líquido, né? A água, por exemplo, onde tem íons positivos e íons negativos. Ao colocarmos uma placa positiva e uma placa negativa, os íons negativos serão atraídos por essa placa. E os íons positivos serão atraídos pela placa negativa. Então, esses íons negativos, que nós chamamos de portadores negativos, são atraídos pelo polo positivo e os portadores positivos serão atraídos pela placa negativa. Isso é a corrente que realmente acontece. Íons positivos para um lado e os negativos para o outro. Então, aqui no caso estão dois negativos em um sentido, dois positivos para outro sentido. A corrente, tal como se convencionou-se, a corrente elétrica vai ser como? As cargas positivas se locomovendo, ou seja, em vez de ser duas para um lado e duas para o outro, são 4 cargas positivas saindo do polo positivo em direção ao negativo. Então, essa é a corrente convencional e quando falarmos corrente elétrica, estamos supondo movimentação de cargas positivas. Então, por exemplo, nesse circuito aqui, tem um polo positivo, um polo negativo, conectado por um fio, passando por uma lâmpada. Ao falarmos corrente elétrica, qual é o sentido dessa corrente? Exatamente, ao falarmos corrente elétrica, estamos considerando que é a corrente convencional. Então, não usaremos o termo, uma corrente convencional. Corrente elétrica é do positivo para o negativo. Então, aqui é a corrente elétrica. Olha aqui nessa simulação. Temos aqui uma pilha, o polo positivo e o polo negativo. Aqui temos um fio, passando por uma lâmpada. Ao ligarmos o fio, qual vai ser o sentido da corrente elétrica?
Exatamente, é do positivo para o negativo, ó. Então, está saindo do positivo, passando pela lâmpada, indo em direção ao polo negativo. Aqui, ó, corrente elétrica I. Então, ao falarmos corrente elétrica, vai ser do polo positivo para o polo negativo. Tudo bem? Então, até a próxima.